ok? Já passamos a introdução de Mateus. Estamos estudando Mateus, começamos na semana passada. Não sei se todo mundo conseguiu ver a aula, né? Conseguiram? Estão por dentro. Passamos capítulo 1 e 2, né? Para a gente ver melhor. E hoje a gente vai pegar do 3 para frente. Vamos, se Deus quiser, conceder que dê para encaixar certinho aí o tempo que a gente vai falar, né? A gente vai do 3 ao 10. A proposta é essa. Pode ser que a gente não chegue no 10, né? A gente não chegar no 10 hoje, a gente chega semana que vem. Eu acho que vai dar assim. Vai do 3 ao 10. Ok? Então, Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 3, vamos pegar esse bloquinho aí do capítulo 3 ao capítulo 10 de Mateus. Nós vimos que Mateus ele faz a ligação entre o Antigo e o Novo, né? Faz a conexão não só pela localização dele, né? Não só porque o Mateus está no começo do Novo Testamento e antes dele vem o Antigo, mas porque ele faz uma conexão de ideias. Pega a conexão de tudo que foi falado e ensinado pela história de Israel no Antigo Testamento e ele faz a conexão com Jesus. E a partir do capítulo 3 até o 10, nós vamos ver como ele faz essa conexão com o sacerdócio. Ok? Vai ligar Jesus ao sacerdócio do Antigo Testamento. Essa é a conexão que ele vai fazer, do 3 ao 10. Batismo, tentação, sermão da montanha, curas e a missão dos discípulos. Capítulo 3 é o batismo, capítulo 4 é a tentação, capítulo 5 ao 7 ele vai dar o sermão, capítulo 8 e 9 ele vai fazer os milagres e o capítulo 10 ele vai enviar os discípulos em missão. Todos esses capítulos, com todos esses acontecimentos, estão todos conectados. O que conecta tudo isso é a ideia do sacerdócio. Então, a gente abre a Bíblia lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, no capítulo 19, no verso 6, vai ver que Deus escolheu o povo de Israel para ser uma nação santa e um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes, né? Um reino sacerdotal. Então, esse reino sacerdotal aí é o que o Mateus vai aproveitar aqui. Por quê? Porque a gente vai ver, né, no decorrer da aula, só vou adiantando aqui, que esse reino de sacerdotes, lá no Antigo Testamento, ele não deu certo totalmente. Você vai ver que Deus chama todo Israel para ser um reino de sacerdotes, mas um pouquinho logo na frente, ele vai eleger uma tribo só para o sacerdócio. Então, o Mateus vai mostrar isso, por quê, na visão dele, e como Jesus amplia e transforma todo crente, todo discípulo de Jesus em um sacerdote. Ok? O sacerdócio, Jesus colocou todos nós. Então, é bom a gente ajuda, né, você entender o que é esse sacerdócio. A gente sabe que é discípulo de Jesus, mas não tem muita noção do que é exatamente ser esse discípulo, o que é exatamente esse sacerdócio, como a gente exerce ou não esse sacerdócio. E aí o Mateus vai explicar essas coisas para a gente. Não explica de um jeito fácil se a gente não olhar a Escritura, né? Ele usa muito a Escritura. Como eu falei na outra aula, Mateus é muito meticuloso, detalhista, né? Lembra muito aquele Mateus lá do cheio de detalhes. E os detalhes dele é do Antigo Testamento. Ele é um leitor ávido do Antigo Testamento. E tudo no Evangelho de Mateus remete ao Antigo Testamento. Cada frase, cada palavra, tudo. É alguém que gostava muito da Bíblia, né? Então, assim, que vivia a Escritura.
E tudo que ele falava tinha alguma coisa. Quando você vê um crente assim, que é muito ligado na Escritura, né, você vê que tudo que ele fala, né, se você não lê a Escritura, você não decodifica o que ele fala. Porque tudo que ele fala tem alguma coisa a ver com a Escritura. Assim é o Mateus, muito enraizado na Escritura. E como a Escritura dele era o Antigo Testamento, ele vai pegar toda a história de Jesus que ele vai contar, mas vai contar toda a linguagem da Escritura. Amém? Então vamos lá? Então o centro de tudo que eu falei é um reino sacerdotal. Sacerdote, sou sacerdotal, né? Esse aqui é o que movimenta todos esses capítulos aí. Esse reino de sacerdotes vai ter 3 elementos fundamentais, que é claro, o sacerdote, o sacrifício e o santuário. O sacerdote é quem vai realizar o culto sacerdotal, o sacrifício, que é o próprio culto, e o santuário, que é o lugar onde esse culto se realizará. Então tudo tem a ver com o culto nesse reino sacerdotal aí. E aí, como que isso vai acontecer em Mateus? Vai acontecer Sermão do Monte. Curas e missão. 3. 4. 5 a 7. Mateus 10. Faz um roteiro: o batismo, a tentação, o sermão do monte, as curas de Jesus e a missão dos discípulos. Esse roteiro você vai encontrar muito parecido também no próprio Êxodo. O batismo de Jesus você vai encontrar igualzinho nesse roteiro lá, a travessia de Israel no mar. O mar. A tentação vai seguir o mesmo roteiro no deserto, até chegar no Monte Sinai. O Sermão do Monte, igual ao próprio Sinai. E no Sinai se faz a aliança. Dessa aliança vem as bênçãos, que são as curas e milagres de Jesus. E dessa aliança que se faz no monte também nasce a missão de Israel, e com Jesus a missão dos seus discípulos, a nossa missão. Amém? Então vamos lá, batismo. Como o batismo se liga com o sacerdócio? A gente lembrar de João, o batizador,
Você se lembra que João, ele é filho de Zacarias, que é um sacerdote. Você lembra? Está lá. Não, o Mateus vai dizer isso para a gente, né? Mateus já pressupõe que você já saiba disso, né? Mas o Lucas vai explicar para a gente. O Lucas começa desde o comecinho, explicando lá que Zacarias vai ao templo. Naquele dia cai a sorte para ele, de ser ele que vai levar lá o incenso, no templo e tal, e aí o anjo aparece, fala com ele, daí vai nascer o João Batista. Só que João não vai dar sequência à ordem de Zacarias. Ele não vai estar lá no templo, né? Não, ele é um sacerdote de outro jeito, né? Ele sai do templo e ele vai ser sacerdote no deserto, mas vai ser um sacerdote também. Ele vai lá no deserto batizar e anunciar a chegada do reino de Deus. É isso? Vai dizer aqueles discursos muito tranquilos, né? Aquele discurso assim, manso. Vai falar calminho, assim, igual o professor, né? É assim? Fala assim, raça de viva. Vai ser esse homem com esse discurso forte, com essa presença marcante. Por que marcante? Porque ele vai aparecer numa época onde as pessoas estão esperando um Messias. E há muitos burburinhos de como virá esse Messias. Uma das expectativas entre muitas, é que antes desse Messias aparecer, Elias vai descer do céu e vai aparecer para anunciar o Messias. Tem essa expectativa. É uma das expectativas. Que, aliás, é uma expectativa até hoje no judaísmo. Que Elias vem para anunciar o Messias. Aí você imagina, de repente, né, aparece esse homem lá vestido igual a Elias, com as roupas iguais a Elias, no lugar onde Elias desapareceu. Você deve ter notado que no Evangelho, né, o lugar onde João aparece para batizar é o mesmo lugar onde Elias desapareceu. Você lembra que Elias está lá com Eliseu, e aí ele pega a capa, bate no Rio Jordão, atravessa para o lado de lá, e aí, o que diz Eliseu? Meu pai, carros de Israel. Lembra? E aparece carros e carruagens de fogo, e um redemoinho leva Elias embora. Séculos e séculos depois, as pessoas pensam, não, quando Elias vier, ele vai anunciar o Messias. Aí você imagina, no mesmo lugar, aparece esse homem, vestido igual a Elias, batizando no Jordão e dizendo, arrependa-se que o reino está chegando. Todo mundo corre lá para ver. Né? Só quem é esse homem? Porque uma das perguntas é, você é Elias? Você é Jeremias? Você é um dos profetas? E vai aquele burburinho ali, quem é João? E ele está lá batizando. Uma coisa interessante é que João vai despertar interesse naqueles que esperam o Messias, porque ele aparece no lugar onde Elias desapareceu. Ele vai despertar interesse nos revolucionários da época, porque ele aparece no mesmo lugar, que é também o mesmo lugar onde Josué atravessou o povo para entrar na terra. Olha quanta conexão tem com o passado, né? Então, não é à toa que ele vai estar ali naquele lugar, batizando, naquele lugar específico. Por quê? Porque aquele lugar tem história. E quem tem memória bíblica lá da época, vai fazer o quê? Ligar uma coisa na outra. O que João está fazendo aqui? Ele está batizando. Isso vai dar um impacto também a quem tem expectativas com relação aos romanos. Porque uma das coisas que acontece também com os romanos é que eles também batizam. Só que eles batizam soldados. Você tem lá os soldados romanos, que eles são batizados para entrar no exército romano. Então, batizar para o romano tem a ideia de quê? De formar um exército. Aí aparece esse homem, está lá no deserto, batizando
Isso cria. Olha quantas coisas. Por que todo mundo vem ver João? Primeiro, porque ele parece Elias. Segundo, porque ele está no mesmo lugar de Josué. Terceiro, porque ele está batizando pessoas e formando um exército. Só que ele não está formando um exército como pensa em Romano, mas ele está formando um exército. Né? É um exército de gente arrependida. É um exército de gente que vai entrar nesse reino. É isso que ele está dizendo. Mas é um exército. Os romanos vêm para ver. Esse camarada está preparando uma revolução contra Roma. E aí vem o quê? Você vai ler em todos os evangelhos, vão dizer o quê? Que vem lá de cima, lá de Jerusalém, os principais, para ver o que João está fazendo. Porque ele pode ser um político, né? Querendo uma revolução política. Ele pode ser um revolucionário da fé. Tem várias coisas. E aí vem. E aí Jesus aparece lá no meio disso, para ser batizado também. Só que o batismo de Jesus, né, o João vai se negar a batizá-lo no início, mas ele vai dizer aí em Mateus o quê? Ele vai se batizar para justiça. Não é isso? Para que se cumpra a justiça. A justiça será um dos temas que ele terá no batismo e terá depois até no Sermão do Monte. Por quê? Porque a justiça que ele está falando ali, para que se cumpra a justiça, é essa justiça que ele vai tornar possível aos seus discípulos. Lá na frente. Então Jesus começa com o batismo. Mas esse batismo de Jesus, ele liga, ele conecta dentro de Mateus, batismo, transfiguração e crucificação. Como que conecta? Porque quando Jesus for batizado, uma voz vai falar, vai. O Marcos vai dizer assim, ó, o céu se rasgou. Literalmente o Marcos fala rasgou. Mateus vai dizer só o céu se abriu. Mas o Marcos vai usar uma palavra mais forte. O céu se rasgou. A mesma palavra que ele vai guardar para usar lá no finalzinho, quando ele disser assim, ó, quando Jesus morreu, o véu rasgou. Olha como ele liga. O batismo de Jesus com a morte de Jesus. O véu rasgou lá na morte e o céu rasgou no batismo. Então, esse batismo dá início àquilo que vai se completar na cruz. É o começo. Já é o anúncio, a prenunciação. Por que Jesus, antes de começar o seu ministério, ele é batizado? Porque esse batismo é o que aponta para a sua morte. E é por causa da sua morte só que ele vai poder o quê? Justificar. Não é assim? Você é justificado, eu sou justificado, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Então, antes dele começar esse ministério terreno de Jesus já vai estar marcado pelo quê? No batismo, pela morte. Já aponta para a morte. Por isso ele é um batismo de justiça, porque essa justiça se completará lá na morte. Então, ele antecipa. Esse batismo já é o que? A prefiguração dessa morte. E aí ele desce, e a gente usa isso até hoje. Quando se batiza alguém, você diz o que para essa pessoa? Que ela está morrendo para o mundo. E quando ela levanta, ressuscitando para Deus. Então esse batismo de Jesus é o que? A prefiguração da sua morte. E é nessa prefiguração da morte que todo o seu ministério já estará embasado. Porque a gente pensa assim, né? O ministério de Jesus não valeu porque ele não era Novo Testamento. O Novo Testamento é só depois da morte. Não, ele começa depois do batismo. E o batismo já é a sua morte ensinada. Então, tudo isso que vai ter lá na morte já vale para todo o seu ministério. Se ele vai curar, se ele vai fazer milagres, tudo isso. Mas tudo isso já aponta no Calvário. É no poder daquele Calvário lá, derramado sangue, que vai acontecer tudo que vai acontecer. Mas aí,
momento ali, ele está lá sendo batizado. Aí cada evangelista vai dizer de um jeito. Mateus vai dizer assim, que quando ele está saindo da água, ouve-se, ou movimenta-se, com o movimento de uma pomba, o Espírito. Não é assim? Vocês já repararam que cada evangelista conta isso de um jeito diferente? Ó, o Lucas, por exemplo, ele vai dizer o quê? Que o Espírito apareceu como pomba em forma corpórea. Quem diz isso? Lucas. Por que ele diz isso? A gente vai ver daqui. Mas o Mateus vai se concentrar não na forma corpórea, ele vai se concentrar em quê? No movimento da pomba. Se a gente só tivesse Mateus, a gente ia pensar que a gente teve pomba. O Espírito só desceu do jeito que desce a pomba. Como que desce a pomba? Lá não. É assim? Não é? Não tinha pomba, não apareceu pomba. É só o jeito. Ele diz assim, ó, como a pomba desce, o Espírito desceu. Vai não. Ele se concentra no movimento. Lucas vai se concentrar na figura da pomba. A pomba apareceu em forma corpórea. Diferente. Mas vamos com Mateus. Por que ele se concentra no movimento da pomba? Porque exatamente assim, sobre o movimento, que o Gênesis vai relatar o início da criação. Vocês se lembram? O Espírito vai dar sobre as águas. O movimento do Espírito. Por que Mateus se concentra no movimento? Porque ele quer ligar com a criação. Ele quer dizer o quê? Ó? Quando Jesus está sendo batizado, o que está acontecendo ali para Mateus? Uma nova criação está começando. Ó, o movimento. Deixa eu fazer uma pergunta. Em um evangelho você falou que realmente apareceu a pomba. E o outro já está com o movimento. Isso. Mas qual que realmente apareceu a pomba? É a pergunta que a gente fica, né, quando a gente tem um monte de evangelho. Qual deles está certo, qual está errado? Né? Nenhum está errado. Cada um deles olha um aspecto. É um aspecto. Cada um pega um. É uma coisa interessante. Cada evangelista, aí por isso que eu falei na outra aula, né? Que é o quê? O evangelista ele não se concentra na história, ele se concentra na teologia. É o que ele quer dizer com aquilo. Então, a gente pega assim, se a gente juntar os quatro, né? A gente vai ter o quê? Depois de ler Lucas, você vai dizer assim, tinha uma pomba lá, alguém viu uma pomba. É o que o Lucas vai dizer. Mas se a gente só tivesse Mateus, o que a gente ia achar? Foi só o movimento. Não teve pomba. Mas como a gente tem Lucas, a gente pode dizer que tinha uma pomba. A pomba apareceu. Agora, por que ele diz isso? Também não é a intenção do Lucas, não foi a história. Foi outra intenção. Qual é a intenção de Lucas? A intenção de Lucas é diferente da de Mateus. Mateus quer dizer o quê? A criação. Ele quer que a gente olhe o quê? Quando o Espírito desceu sobre Jesus no batismo, ali Deus estava começando a nova criação. Naquele momento ali que vai começar o ministério de Jesus, uma nova criação está acontecendo. O Marcos vai se concentrar num outro aspecto e vai dar um outro texto, que é o texto da pomba lá da história de Noé. Você se lembra? Tem a pombinha que vai lá e no finalzinho ela pega o raminho de oliveira. O Marcos vai se concentrar nesse aspecto, nesse texto. Ele quer que a gente olhe para esse texto. E o Lucas? O Lucas vai se concentrar num outro aspecto, que é o aspecto da realidade do Império Romano. Lucas quer dizer outra coisa. Ó, Mateus quer dizer o quê? Com Jesus começa uma nova criação. Marcos quer dizer o quê? Com Jesus o dilúvio acabou. E Lucas quer dizer, com Jesus os impérios do mundo foram rejeitados. E em Jesus, Deus está começando um novo reino. Por quê? Porque se você pegar todos os imperadores romanos, todos eles só vão ser dados como um imperador validado, um imperador confirmado,
se aparecer na sua posse, ou até que se confirme, uma águia em algum lugar onde ele mora. Você pega aí várias literaturas romanas. Vai pegar lá o imperador Cláudio. Antes dele ser confirmado, Cláudio César. Primeiro teve que aparecer o quê? Uma águia no seu quintal. Todos os imperadores antigos tinham esse negócio de pássaro. Né? E um pássaro está ligado a ele. Os romanos eram ligados à águia. Porque a águia é o símbolo de Roma. Né? E aí todo imperador, para confirmar que os deuses romanos aprovaram esse imperador, aparecia o quê? Uma águia em algum momento depois que ele foi indicado. Em algum lugar importante ligado a ele. Olha o que o Lucas está dizendo, quando ele diz assim, ó, Jesus está ali sendo batizado, por isso vai ser importante para ele que seja o quê? Apareceu uma pomba, confirmando que ele é o rei, que ele é o novo rei, que ele foi escolhido por Deus. Só que aí já tem um contraste, porque a águia, forte, poderosa, é o Império Romano. Como é que a águia romana, ela lidera? Pela força, pela violência, pela garra. Não é assim? E assim os romanos vão dizer, é assim que nós romanos governamos. O imperador é o símbolo da força, da guerra, do combate. E a pomba? Paz, simplicidade, doçura. O que Lucas está dizendo? Ele está fazendo um contraste. Quando aparece uma pomba ali, e aí ela tem que aparecer nele, por quê? Porque ela tem que confirmar o rei. Por isso ele vai se concentrar em quê? Apareceu de forma corpórea, ela foi vista, confirmada. Só que é pomba, não águia. Por quê? Porque esse novo rei, ele governa, ele tem o poder, mas o governo dele é manso, humilde, paz, é diferente. É um novo rei, é um novo modo de governar. Ele não governará pela força. Já disse lá atrás o profeta, que quando aparecesse o Messias, ele não quebraria a cana que estava rachada, nem apagaria o pavio que estava fumegando. Ele seria o quê? Que traria a paz. Nós lemos na semana passada, né? Que ele seria o maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz. Por isso que o Lucas vai se concentrar nisso. Por isso, para ele é importante. Aí a gente pensa assim, ele só colocou para fazer o contraste lá com o outro, para dizer, não, você tá... Não, ele tem uma outra intenção. Ele está dizendo que, olha, está escrevendo lá para um público que ele vai desde o Evangelho até o livro de Atos, dizendo que, olha, surgiu um novo reino na terra. Mas esse novo reino, o seu poder é diferente. Não é como os romanos. Ele não vem para guerrear com os romanos. Ele não vem para tomar pela espada o poder. Ele vem como pomba. E quem confirma ele? Deus confirma. Como que confirma? Apareceu, do mesmo jeito que todo mundo em Roma, em todos os impérios, e aí ele está escrevendo para gregos e romanos. Eles vão entender isso daí, dentro da linguagem deles. Mateus está escrevendo para um público judeu, e como é diferente. Ele está se concentrando na Escritura. Mas Lucas está escrevendo para um público que não lê tanto a Escritura. E aí ele pega o quê? Não, então vamos olhar na sua história. O que acontece na sua história quando um rei realmente é aprovado? Quando esse rei é aprovado pelos céus, aparece lá alguma ave que confirma. Aí os romanos vão dizer assim, que ave que aparece? A ave que confirma o modo de governar. Qual é o modo de governar dos romanos? A águia. Qual é o modo de governar do Espírito? Olha como é diferente. Então, são detalhezinhos assim, mas a gente tem que tomar. Cada um deles faz diferente de propósito. Né? Não é assim que
um esqueceu, aí o outro foi lá e falou, não, é de propósito. A gente hoje não, a gente não vive em Roma, nem em Israel, então para a gente é estranho mesmo, não é? A gente olha assim, por que o cara escreveu desse jeito? Mas para a época que ele escreveu, fazia todo sentido. Então, quando Jesus está lá sendo batizado, ele está sendo confirmado como a nova criação, como aquele que traz o fim do dilúvio, como aquele que traz o novo reino. Mas mais do que isso, o Mateus vai dizer que ele é o novo sacerdote. É uma imagem sacerdotal. No quadro inteiro de Mateus, o batismo de Jesus representa o trabalho sacerdotal. Por isso ele liga com justiça. Porque é por meio do sacrifício feito pelo sacerdote no santuário que nós somos justificados. Não é assim? E o sacrifício, lá na frente você vai ver que é o próprio Jesus. Ele será sacerdote e sacrifício, né? E santuário também. Que ele também é o novo templo. Né? Ele é tudo, né? Tudo nele. Automaticamente aonde o Evangelho vai chegar. Que Jesus ele é o novo templo, ele é o sacrifício perfeito e ele é o novo sacerdote. Tudo nele. Só que Mateus ainda vai incrementar um pouco mais, vai dizer, ser discípulo dele é participar de tudo isso também. Isso é bom, isso é bom. Isso não é tão bom. A gente vai ver daqui a pouco que é por causa disso aqui que vai ter aquelas frases como aquele que não negar a si mesmo. Tomar a sua cruz. É a parte legal, né? A parte doce. Mas é isso. Então, ser identificado com ele é o quê? É ser identificado como um reino de sacerdotes. Ele vai conquistar o sacerdócio e ele vai partilhar com os seus discípulos. E ele vai partilhar tudo. Santuário vai ser santuário de Deus. Sacerdote vai ser sacerdote em Cristo Jesus. E sacrifício. Você foi salvo pelo sacrifício, mas também se identifica no sacrifício. Você vai ver daqui a pouco como ele faz isso. Né? Então, batismo. Deu para entender o batismo um pouquinho? Um pouquinho, né? A gente ainda vai ler Marcos, a gente ainda vai ler João, Lucas, vai dar para... Não vamos falar tudo do batismo, porque ainda tem os outros evangelhos pela frente, todos eles vão ter batismo. Né? Mas já deu para entender que para Mateus, o batismo é a inauguração do ministério de Jesus e um novo tempo, uma nova história, uma nova criação, mas tudo isso ligado ao seu sacerdócio. Então ele descreve tudo isso nesse quadro do batismo de Jesus em Mateus. Jesus está sendo empossado ali como novo sacerdote. Não é à toa que não só Mateus vai fazer isso, como os outros também, mas vão frisar também a questão da idade de Jesus nessa época. Vai ter a ver com a idade dos sacerdotes e vários outros elementos. Né? Se você depois vai lendo, você vai vendo como tudo vai se encaixando com a imagem sacerdotal de Jesus. Né? Quando o sacerdote chegava aos 30 anos, é que ele era empossado como sacerdote. Não é à toa que Jesus, quando vai dizer, cerca de 30 anos ele tinha quando ele vai ser batizado. Vai ter tudo isso daí. Não é? Ou seja, o que eles querem ligar? Batismo, sacerdócio. E aí, o que vem em seguida? Tentação. Deserto. Porque é onde essa nação que Deus escolheu para ser o rei e o sacerdote também será testada. Jesus também será testado. Para a gente entender, quando Deus disse assim, que Israel seria a nação de sacerdotes, ele disse isso antes do bezerro de ouro. Né? Logo em seguida, vem o episódio do bezerro de ouro. E aí, depois do episódio do bezerro de ouro, Deus elege uma tribo só para ser sacerdote. Porque o episódio do bezerro de ouro marca a queda, a falha
da nação como uma nação de sacerdotes. E exatamente ali fica o quê? Um sacerdócio que existe, mas ele não é plenamente o que Deus. Então, por isso que é importante a gente entender por que Jesus venceu a tentação. Por que os evangelhos vão frisar que Jesus venceu a tentação? Porque é vencendo a tentação que ele consegue estabelecer um reino de sacerdotes. Porque a tentação foi o que impediu Israel de ser toda a nação um reino sacerdotal. Ficou limitado. Se Jesus não vence a tentação, ele não poderia fazer de você um sacerdote. Mas porque ele venceu, você também pode ser sacerdote. É por isso aí. Mas como? Vamos lá. Vamos às 3 tentações. Israel saiu do Egito, atravessou o mar, no batismo. Você já viu que Paulo vai dizer isso, né? Que fomos batizados na nuvem e no mar, não é isso? Vai usar a imagem da travessia do mar como imagem do batismo. E aí começam as tentações. 3 tentações de Israel vai experimentar antes de confirmar a aliança, lá no monte. Qual foi a primeira tentação de Israel? Está em Êxodo 16. Segunda tentação. A primeira. A segunda. Êxodo 17. A terceira. Êxodo 32. Êxodo 16 é a primeira tentação, que é a tentação do maná. Não é isso? Vai ser igual a de Jesus, que é qual que é o fome? Exatamente. É da fome, né? Transforma, pedra em pão. Né? A segunda é a do Êxodo 17, que é a tentação de testar a Deus. Tentação de Meribá. O povo colocou Deus à prova. Você vai ver assim, ó, no Êxodo 17, que vai ter o povo dizendo assim, ó, vamos testar a Deus para ver se Ele é conosco. Quando Deus foi colocado à prova, ele estava com o povo. Em Êxodo 32, é o teste da idolatria. É o teste do bezerro de ouro. As 3, o Espírito vai levar Jesus ao deserto para que ele seja tentado. Nas 3 tentações também. A gente poderia pensar assim, né? Como é que eu vou saber que o professor não inventou tudo isso aí? Ele não pegou assim um texto aleatório, achou que era parecido e encaixou. Bom, poderia ser, né? Tem que sempre que observar para ver se realmente é verdade isso. Como que a gente sabe que é esses textos e não outros? Está no próprio texto da tentação. Exatamente. Cada resposta que Jesus dá estão relacionadas a esses textos. Só que ele não usa esses textos, mas outro texto que faz referência a todos eles. Porque ele só usa um livro, que é o Deuteronômio. Eu gostava do Deuteronômio, né? Porque ele só vai pegar o Deuteronômio para responder o diabo, né? As 3 vezes. Primeiro, a primeira tentação, o que Jesus vai citar? Vai citar o Deuteronômio 8,
3. Vê se é isso mesmo. Deuteronômio 8, 3. E aí, posso ter errado. Deixou ter fome, depois te sustentou com o maná que não conhecia, que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. É isso aí. Então, a gente está citando o Deuteronômio 8, 3, que está exatamente conectando com a história do maná. Não é isso? Então, quando o diabo chega lá e transforma essa pedra em pão, ele cita o Deuteronômio 8.3, que é uma referência ao Êxodo 16. Moisés está recapitulando também. Né? Por isso que a gente sabe que é essa a tentação. É a mesma tentação da história do maná. Aí você fala, e o próximo lá? Ele vai citar, e a citação dele. Esse não é Deuteronômio 6,16. Segunda tentação. Deuteronômio 6,16. Não tentareis o Senhor vosso Deus como o tentais em Massá. Que é o episódio de Êxodo 17. E ainda fala bem a prova, como o senhor falou. Isso aí. Então, Jesus vai citar aqui. O diabo vai fazer o quê? Antes dessa segunda tentação. Ele também vai citar a Escritura. Mateus, assim, de quebra, né? Ele está falando de Jesus, mas ele, de quebra, assim, ele deixa uma liçãozinha para a gente de como o diabo usa a Bíblia. E como ele mostra assim, como Jesus usa, a maneira de Jesus usar, e mostra também para a gente a maneira do diabo usar. O diabo vai usar qual texto? Salmo 91, versos 11 e 12. É isso? Olha, aqui no meio, né? Como é que ele vai usar? Salmo 91, versos 11 e 12. Ele vai encaixar aqui no meio. Não é isso? E vai usar o mesmo comecinho de Jesus. Ele vai dizer, está escrito. Ele também vai começar, está escrito. Só que com uma diferença. Jesus vai dizer o quê? Que quando ele vai citar o primeiro texto lá, ele vai dizer que não só de pão vive um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo pega isso daí, ó, tá bom, vamos lá. Salmo 91, versos 11 e 12, está escrito assim, ó. Não está escrito? Aí vai e cita Salmo 91, 11 e 12. Só que na citação dele, ele faz duas coisas. Primeiro, ele corta um pedaço do texto. Não é isso? Vê se não é isso. Está aí, Mateus vai mostrar bem isso aí. Ele corta um pedacinho do texto. Ele vai cortar um pedacinho do texto e vai fazer uma outra coisa. Ele vai tirar o texto do contexto. Como que ele vai fazer isso? O Salmo 91, versos 11, 12 e 13 também são promessas, mas que estão condicionadas ao verso 9. Então, se você desconecta do verso 9, você tirou do contexto. Então, olha o que o Mateus está ensinando já para a gente. O diabo também usa a Bíblia, só que ele não sabe usar a Bíblia no contexto e nem sabe usar a Bíblia exatamente como ela é. Ele sempre faz o quê? Isso a gente já vê desde o Éden. Ele muda um pouquinho. Adapta um pouquinho, não é assim? O que ele muda aí no texto? Vamos ver quem descobriu aí. 91, versos 11 e 12. E vendo na citação do diabo lá, citando o texto. É um negocinho pequenininho, mas faz uma diferença toda no texto. Ó. Alguém leu o Salmo e alguém leu o Mateus, para a gente perceber. Quem vai ler o Salmo? 11, verso 11 e 12. Mateus Currado. Os seus anjos darão ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra.
Agora, em Mateus. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. O que ele cortou? Todos os teus caminhos. Independente da versão que você ler, vai faltar esse pedacinho. Todos os teus caminhos. Por que isso é importante? O que isso faz diferença? Porque isso torna a promessa uma promessa para todo dia. Qualquer coisa que aconteça no dia a dia. É uma promessa de proteção no comum da vida. No dia a dia. Ele te guardará em todos os teus caminhos. Agora, você tira esse pedacinho, você transforma a promessa em quê? Em um evento sobrenatural. Ele te guardará quando você passar um risco sobrenatural. É isso que o diabo está dizendo. Não diz aqui, ó, se você pular daqui, ele vai lá te guardar. Mas é isso que o Salmo está dizendo? Está dizendo que é no dia a dia. É no caminhar da vida que ele vai te guardar. Não é em coisas sobrenaturais, é em coisas de todo dia. Aonde você estiver, onde você estiver andando. Essa é a promessa do Salmo. Mas o Salmo também é condicionado ao verso 9. Vê lá se não é. O que diz o verso 9? Salmos. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Aí o versículo 10 também? Ó, é porque tu, Senhor, é o meu refúgio, e o Altíssimo é a minha habitação. Também a versão diz, se quiseres do Senhor. E fica ainda mais claro ainda como é condicional. Ó. Se o Senhor for o teu refúgio, se Ele for a tua habitação, ou seja, se você confia nele todo dia, aí vem a promessa, que é o quê? Isso aí. Então olha o que o diabo está dizendo para Jesus. Pula daqui para ver se ele te guarda. Mas se você confia nele todo dia, como você vai testá-lo? Por isso Jesus vai dar essa resposta. Ó. Não tentarás ao Senhor teu Deus. O que ele está dizendo assim? Ó, não vai testar se ele te guarda, porque você já confia que ele te guarda. Então ele fez o quê? Ele tirou o salmo do contexto. Então olha aqui, como é que você sabe qual é a metodologia do diabo para usar a Bíblia? Texto fora de contexto e texto faltando pedaço. É assim que ele faz. A gente tem até uma frase, né? Texto sem contexto é pretexto, heresia. O diabo trabalha desse jeito. Olha como é que ele faz. Ele cita a escritura, mas o que ele faz? Tira do contexto e corta o pedacinho que atrapalha ele. E aí faz o texto dizer o que o texto não diz. Porque o texto não diz para você pular de lugar nenhum que Deus vai te guardar. Não é disso que se trata o texto. Está vendo? Então, mas olha que o Mateus já não tem nada a ver com o assunto, né? Mas ele já ensina para a gente o quê? É assim que o diabo usa. O diabo também usa a Bíblia, só que ele usa do jeito dele. Da palavra, né? Se você olhar lá no Éden, você vai ver que também acontece do mesmo jeito. Ainda não tem uma escritura, mas tem o quê? Uma palavra que Deus falou. Aí chega lá a serpente, muda o que Deus falou. Então, aqui fica bem claro, né? O método, né, teológico do diabo é o quê? Texto fora do contexto e texto faltando pedaços que atrapalham. Quando você corta o texto assim, né? Sempre que você tem uma promessa na Bíblia, a promessa está sempre atrelada a quê? A uma condição. Então quando a gente corta o texto ali só na promessa que é bonitinho e esquece a condição, está tirando do contexto. Não é assim? Toda, né? Está ajudando. Exatamente. Então toda promessa, né? Aí depois a gente fala assim, ó, mas Deus prometeu. Mas você cumpriu a condição? Você viu a condição que tinha lá antes? Então aí o Mateus ele mostra o quê? Que Jesus usa sempre no contexto. Você vê que Jesus usa isso aqui que conecta com isso aqui. Esse aqui que conecta com isso aqui está dentro do contexto de toda a tentação. Jesus é um mestre do contexto, né? Na visão do Mateus. Você vê que Mateus é um admirador de Jesus até na questão do contexto. E aqui o 6,13.
Jesus vai citar. Deuteronômio 6,13 vai ser a terceira, que vai estar ligada ao Êxodo 32. Sobre a adoração, sobre a idolatria. Então, Jesus usa só Deuteronômio, mas tudo dentro do contexto que vai casar tudo com o Êxodo, que vai casar tudo com o que o diabo está falando com ele. Às vezes mantém tudo certinho. Aí vem o diabo e bagunça. Bagunça o negócio todo. Então, né, é uma coisa que, pra gente, assim, né, serve pra gente levar assim, pra vida. Né? Sempre que você vê, lembra disso, ó, tem um método de Jesus de usar a Escritura. E tem um método do diabo de como usar a Escritura. Como que você sabe diferenciar um do outro? O método do diabo vai ser sempre o quê? Sempre que ele citar a Escritura, ele nunca vai conseguir ser fiel ao texto. Então, é essa infidelidade ao texto que às vezes pode parecer para a gente que o quê? Que é a Escritura. Não, mas está escrito. Só que ele cortou um pedacinho, está escrito cortado, está escrito fora do contexto, e aí você fala assim, não, mas então é a Escritura. É parecido, mas não é. Exatamente, parece, mas não é. Então sempre, o diabo vai ser sempre isso aí, ó, parece, mas não é. Então a Escritura. Ele não mudou de estratégia, né? É sempre aí, isso que desde o Éden já era, e aqui com Jesus é a mesma coisa. Só que Jesus é um mestre da Escritura, não vai cair. Né? Na armadilha do diabo. Jesus está afiado na Escritura. Então para que a gente estuda a Escritura? É isso aí. Mesmo estando nessa situação, não está, né? Exatamente, está no deserto, está passando fome, está toda aquela condição ali, mas a Escritura é enraizada. Mesmo com dificuldade. Quando você estiver passando luta, problema, dificuldade, e o diabo vir te tentar, vai fazer diferença você está ou não firmado na Escritura. Amém. Não vai? E nós precisamos disso porque vai chegar um tempo que não vai ter mais Escritura, né? Vai ser proibida a palavra, a Bíblia ser lida. Eu acho que o nosso tempo já é bem mais perigoso que isso. Né? O nosso tempo é o excesso de Escritura que pode tornar perigoso. É o que o diabo está fazendo aqui, ó. Ele não nega que tem a Escritura. Não nega que ela seja a verdade. Exatamente. Isso, né, Ele faz o quê? Repagina ela. E aí você. Repagina. Não, mas estou sentindo. infelizmente, hoje em dia, nós temos visto até pregador fazer o O papel do diabo. Exatamente. Por isso, contexto é muito importante. Por isso que a é gente bom fala conhecer muito em contexto, mas por isso. pregado. Porque o contexto é o que a Escritura realmente diz. A gente tira do contexto, Esse não conhecer, você isolou um verso, vai aceitar, vai receber, obedece. e aí depois você transforma aquele verso em uma promessa, sem condição, incondicionada. E aí depois você briga com Deus, por causa da promessa dele. Não é assim? Senhor, Mas não, você não leu a Escritura inteira. Por isso precisa o quê? Olhar com cuidado. Você pega lá tem textos tão bonitos que eles têm isso. Se você pegar só a promessa, é porque a promessa é bonita. Então você pega só. Mas esse treinamento de Jesus aí que o quê? Toda promessa tem a sua condição. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor, meu Pai, Isola isso. É uma verdade da Escritura? É, mas leia ela inteira, você vai ver como ela é muito mais poderosa do que só uma promessa. Porque se você pegar só a promessa, o que vai acontecer? Vai te chegar lá na frente, não vai passar. bater com a realidade e a promessa não se cumprir, aí você vai achar que E o processo? Aí aquele que deu aquele texto ali vai falar assim, falei contigo. Eu te avisei. E pega, ó, aí você pensa assim, né? Ele se pega e fala assim, não, já primeiro Salmo 91. Não é? Ele vai justamente no texto que, não é? Não é? É justamente falando, não, esse é o meu texto. Mas o quê? Uma coisa que sempre vai ter na Bíblia é o quê? Que ele nunca
Porque senão ele estaria proclamando a palavra. É sempre o quê? Ele é conhecedor dela, mas... Então, a Bíblia, fora de contexto, ela perde esse poder que tem de mudar, de vencer tentação. Né? Então, você quer resistir à tentação? O que vai te dar poder para resistir à tentação? O deserto, o diabo, a Escritura. É chato, né? Estudar, ir para a aula, estudar. Mas quando que faz diferença? No deserto, na tentação, diante do diabo. O diabo pega Jesus aonde? Lá no deserto. Leva ele aonde? No alto do templo. Leva no alto do templo. O templo é sagrado. O diabo leva Jesus no alto do templo. Não é o templo que é sagrado. O que é sagrado? É o poder da Escritura que vai fazer a diferença para vencer o diabo. Não vai ser o lugar. Não vai ser o templo. Vai ser Jesus usando a Escritura. Aí leva ele para o alto monte. Tem uma diferençazinha entre Lucas e Mateus. O Lucas organiza para terminar no templo. Mateus organiza para terminar no monte. Porque Mateus vai tudo organizar no monte, Lucas vai tudo organizar no templo. Mas não vamos confundir muito a cabeça. Mas ele faz o quê? Leva aos lugares que parecem sagrados. E já vai lá. Mostra todos os reinos do mundo. Ele adora que tudo vai ser seu. Ele se sente um Deus. Se apresenta como um Deus. Alguém que pode prometer várias coisas. Mas Jesus está afirmado na palavra. Não cai. E aí por que ele vence? As 3 tentações. Depois que ele sair daqui, vem o capítulo 5. Que ele vai poder subir ao monte. E aí ele vai dar o seu sermão. Porque ele venceu a tentação. Lá atrás Israel chegou até o monte, mas exatamente quando estava no monte, veio a terceira tentação e ia de cair. Não é? Antes um pouquinho, né, no capítulo 19, Deus falou isso aqui. Deles um reino de sacerdotes. Depois disso aqui, aí então Deus faz a nova aliança, que é o Êxodo 34. Moisés sobe de novo no monte, que é exatamente como Jesus sobe no monte aqui no capítulo 5. Êxodo 34. E aí vem o quê? A nova aliança. E dali já se estabelece que não a nação inteira vai ser de sacerdotes, mas só uma. Então, porque eles falharam aqui, eles perderam. Porque Jesus venceu aqui, agora ele vai poder dar o sermão do monte, e nesse sermão do monte ele vai estabelecer que todos os seus discípulos são nação santa, sacerdócio. Porque agora ele venceu. E agora não vai ser só uma tribo. Agora não vai ser só um grupo. Não é só o pastor que é sacerdote. Todo mundo é sacerdote. Não é assim? Todos são. Mas por quê? Porque Jesus venceu as tentações. Ele conquistou isso. Ele conquistou e partilhou. E aí na montanha ele vai partilhar. O Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças. Eu tenho que olhar a hora. Então, minha vida vamos voltar 10 para as 9? Sim. Porque senão eu vou embora, né? E a gente Não, eu vou. Acompanhar, né, mãe? Então, ó, agora que ele está aqui, vai fazer o quê? Vai dar as bem-aventuranças. As bem-aventuranças que ele vai proclamar aqui é exatamente a bênção sacerdotal lá do Arão. Quando Arão sai e abençoa o povo, distribui para o povo a bênção sacerdotal. Jesus aqui, ele venceu, aí ele sobe um monte e ele começa, bem-aventurados.
Ele pega todo aquele pessoal, está tudo bem de vida? Não. Todo o pessoal que está quebrado, está ruim, não é assim? Está destruído, o que chora, o misericordioso, o pobre de espírito, como diz Mateus, e vai. Ou seja, todos aqueles que estão quebrados. Ele vai agora pronunciar sobre eles a bênção de Deus. Por que isso é importante na sequência da tentação? Porque quem venceu para que essa bênção fosse possível foi Jesus. A bênção não é baseada na vitória deles, desse pessoal que vai receber. Não é baseado na nossa qualidade, não é baseado no nosso nível, entendimento, qualidade. Não, é baseado em quê? No fato de que Jesus venceu. Agora ele faz o quê? Ele partilha. Ele estende as mãos e abençoa. E aí ele vai dar uma sequência de bênçãos. 9 bem-aventuranças. Bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Que é uma inversão de tudo que se conhecia. Ele pega todo mundo que estava mal e ele diz: você é. Você é a pessoa. Por que eu sou a pessoa? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles verão. Tem fome e sede de justiça. Tudo gente que está quebrada. Olha que coisa maravilhosa que o Evangelho está dizendo. Como é importante Jesus ter vencido. Porque ele vai poder estabelecer a bênção sobre gente que não era abençoada, sobre gente que não conquistou na força, sobre gente que não conquistou no mérito. Ele vai dizer: no meu mérito, porque eu venci, porque eu conquistei, agora eu posso dar. E aí ele faz as bem-aventuranças. E aí ele vai agora partilhar, porque se ele venceu e ele agora é o sacerdote, ele vai estabelecer um reino de sacerdotes. E aí vem 3, Mateus gosta de tríades, gosta de 3 coisas. Você vai ver isso ao longo do Evangelho. Ele vem 3 coisas que ele vai dar aos discípulos, para que eles sejam esse reino. Vai ser: vocês são, a partir do verso 13, 5:13, vocês são sal da terra, luz do mundo. E quem lembra do terceiro? O terceiro é estranho, né? A gente só lembra do sal da terra e luz do mundo. Mas tem a cidade sobre a colina. Vocês são sal da terra, luz do mundo e cidade sobre a colina. Porque cidade sobre a colina é estranho para nós. Mas porque cidade sobre a colina é uma referência a Sião, que era a cidade sobre a colina, que era um lugar onde ficava o templo. Sal da terra, luz do mundo, cidade sobre a colina. Vamos começar com cidade sobre a colina, que é o mais estranho, mas é o mais fácil da gente pegar a sequência. Cidade sobre a colina é uma referência a Sião. Por quê? Porque sobre ela estava o templo de Jerusalém. É uma cidade sobre a colina. Lá estava o templo. Ela chamava a atenção. Então, quando ele diz para os discípulos: vocês são a cidade sobre a colina, ele está dizendo o quê? Vocês são um novo santuário. Vocês são um novo templo. Quando ele diz: vocês são a luz do mundo, ele está dizendo: vocês são os novos sacerdotes. Vocês são o sal da terra. Vocês são o meu sacrifício. Assim, mas sal e sacrifício? Levítico 2:13. Todo sacrifício deve o quê? Todo sacrifício deve ser colocado sal. O sal vinha sobre o sacrifício. Não é assim? Está lá no Levítico 2:13. Onde o
fala sobre a colina, que eu não estou enxergando aqui. Mateus 5, 13, né? Então, É, o o 13 13 só da fala terra. Aí o 14 é dos do mundo. Então, Isso. eu acho que é situado sobre um monte, uma cidade. Isso aí. Ah, tá. É porque daí está a cidade sobre a colina. Então você pode escolher uma cidade edificada sobre um monte. É essa cidade aí que é uma referência ao templo. Então são as três coisas. Ó. Vocês são e vocês são. Antes dele começar o discurso. É difícil. As três coisas que vocês são. Vocês são o reino sacerdotal. Por que vocês são o reino sacerdotal? Porque agora vocês são a cidade sobre a colina. Ou seja, vocês são o templo. Na minha cidade sobre o monte, alguma coisa? Isso aí. A cidade sobre o monte, a cidade sobre a colina, é aquela cidade que era visível. Porque lá estava o templo de Jerusalém. Para nós não dá impacto porque a gente não está lá, mas para o público dele, a cidade sobre a colina era fácil de ligar, porque Jerusalém era a princesa dos olhos de quem andava ali. Jerusalém, com aquele templo lá no alto, brilhando sobre a colina, a cidade de Sião, a cidade de Davi. Tem que contar aí muitos salmos falando sobre isso, né? Quem lembra aí? Salmo 46. Quem está afiado aí nos salmos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude para o meio dos mares. É assim? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário da morada dos Altíssimos. Deus está no meio dela. As nações se embraveceram, reinos se moveram, ele levantou a sua voz, e a terra. Glória a Deus. É assim? Então é a nação que se levanta contra a cidade que está no alto. É a Sião. E assim vários salmos vão louvar exatamente isso. E aí você tem o Isaías 60, quem lembra? 60, verso 1, 2 e 3. Levanta-te, resplandece, que já vem a tua luz. Vai descendo sobre ti. Aleluia. É isso? O que ele está falando? Desse lugar, dessa cidade. E aí Jesus vai dizer o quê? Agora para esse, ele venceu aqui, agora ele sobe no monte, pega esse monte de gente ruim lá, um monte de gente quebrado, e diz o que para eles? Agora vocês estão abençoados. E aí diz o que em seguida? Vocês agora são essa cidade. Aleluia. Esse brilho, essa glória, essas nações que se embravecerão e o reino se moverão contra ela, mas no meio dela tem o Senhor. Quem é isso agora? Não é mais Jerusalém, não é mais o templo, são vocês. Então essa vitória dele na tentação leva ele agora a fazer o quê? Um reino de sacerdotes. Aí ele chega para esse pessoal e diz: vocês são a cidade sobre o monte. Vocês são luz do mundo. Luz do mundo. Você lembra que o sacerdote, quando ele vestia a sua roupa sacerdotal, a sua roupa, quando ele saía de dentro do templo, e o sol batia na roupa dele, ele resplandecia. Vocês agora são a luz. Vocês são os novos sacerdotes. Vocês são o sal da terra. Levítico 2:13 vai dizer o quê? Todo sacrifício deve ser temperado com sal. Números, capítulo 18, verso 19. Vai falar, Deus falando com Arão, ele vai dizer que agora eu terei com vocês, com os sacerdotes, o quê? Uma aliança de sal, que será eterna. Uma aliança de sal é a aliança dos sacerdotes. Aí Jesus diz o que agora, gente? Vocês são sal.
Vocês que têm aliança. Vocês vão ser o quê? A identidade sacerdotal de Jesus na terra. É sal, né? Mas sal é ligado ao sacrifício. Então Jesus está dizendo coisa boa e coisa difícil ao mesmo tempo. Porque ele está dizendo, eu vou passar um sacrifício lá, mas você vai ficar identificado com sacrifício. Você é sal da terra. Então, automaticamente você está ligado a quê? Ao sacrifício de Jesus. O Lucas vai pegar isso para deixar mais claro ainda. Ele vai pegar isso lá no capítulo 14, o mesmo símbolo do sal. E ele vai colocar na jornada do discípulo. Ó, Lucas 14, versos 25 a 35. Esse é isso. Ele vai colocar o dito do sal, né? O ditado sobre o sal, ele vai colocar lá na jornada do discípulo para ficar bem claro o que Lucas 14, do 25 ao 35. Ora, uniu com ele grandes multidões, voltando-se disse: se alguém vier a mim e não aborrecer o pai e a mãe, e a mulher e os filhos, ao irmão e às irmãs, ainda também a própria vida não pode ser meu discípulo. 27. Quem não leva a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que acabar. 29. Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 podem sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. No caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, como se há de restaurar o sabor? Não presta nem para a terra e nem para o adubo. Lançam fora, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Vai o quê? Você é o sal, mas se você não renunciar, você é um sal que... Olha como ele vai ligar isso. O fato de ser sal significa o quê? Ser discípulo que renuncia. Lucas vai ligar isso lá com o discipulado. Mateus aqui está só ligando com a bênção que Jesus dá sacerdotal. O Lucas já vai explicar de um jeito mais prático, né? Ele vai dizer, quando que você é salvo? Quando você renuncia, quando você toma a sua cruz, você faz tudo isso. E se não faz tudo isso, assim como o sal não serve, você também não serve. Exatamente. E o Lucas ainda vai ligar isso um pouco antes, você vai ver que é uma parábola antes, ele vai contar a história da figueira, que tem lá uma figueira que não dá fruto. Aí vem lá o cuidador, faz o quê? Não, deixa eu passar 3 anos, e vai, e cuida e tal. E aí tudo que ele faz lá, ele coloca adubo, não é assim? Tudo que ele coloca lá, depois o Lucas lá na frente vai dizer o quê? O sal não serve nem para restaurar a riqueza. Nem para isso, nem para adubar, nem para restaurar o outro. Então, ele coloca, parece bonitinho, mas é duro, né? É complicado, né? Então, é uma coisa bonita que Jesus está fazendo. Ele está fazendo o quê? Ele está se transformando em um sacerdote. Só que também é complicado, porque esse sacerdote significa que você é salvo. Que você vai estar ligado ao sacrifício. Você está preso ao sacrifício dele. Você só é sacerdote enquanto você está ali, sobre o sacrifício. Sal da terra. Ninguém quer sacrifício. Ser sacerdote é o quê? Se identificar com esse sacrifício. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer lá na frente. Eu vim ter com vocês, querendo saber sobre o quê? Para dizer, para falar sobre o quê? Sobre várias coisas, sobre a beleza do mundo,
Não. Só tinha um tema para ele. A cruz de Cristo. Não vim com palavras humanas, só vim interessado em quê? Em pregar a cruz. E várias vezes ele vai relacionar o seu ministério com o sacrifício de Jesus. Quando que você é salvo? Quando você está ligado ao sacrifício de Jesus. Quando você se identifica. E aí ser salvo é o quê? É uma identidade, mas que se identifica com Jesus na cruz. Por isso que o Lucas vai dizer o quê? Tem que tomar a sua cruz e seguir. Então é sacerdócio? É uma coisa poderosa que Jesus te deu? É. Mas se identifica com o sacrifício. Se identifica com o sacerdócio. Se identifica com o santuário. A glória de Deus vai brilhar em você. Porque você é templo de Deus. Então significa que o quê? Você vai ser a cidade sobre o monte. Significa que quando as pessoas quiserem ver a glória de Deus, vão olhar para onde? Elas olhavam para Jerusalém e lá estavam. Agora Jesus está dizendo, você pode morar com você. Só que isso está condicionado a isso. É glória aqui, mas é sacrifício. Vai chegar lá. É que você está identificado com esse sacrifício que é o próprio Vai Jesus. chegar lá. Você tem que estar ligado a essa coisa. Está ligado ali. Tem que estar conectado a esse sacrifício dele. Ou seja, a sua identificação com Jesus é uma identificação com esse Jesus que morreu na cruz. É uma conexão. Exatamente. Está conectado. Então, você está aqui, mas você é o quê? Um representante dele. Se ele é o sacerdote maior, e você também é sacerdote, você está identificado. E isso é uma coisa assim, poderosa e uma coisa para a gente pensar também. Se a gente para pensar assim, você olha os deuses do mundo, principalmente da época, todos os deuses eram admirados por serem poderosos, por serem fortes, por mandarem trovão, pela força. Aqui você está chamando, convidando ao seguimento de alguém que vai o quê? Morrer na cruz. Imagina o impacto disso no mundo da época. Você convidar alguém para ser seguidor de Jesus. Quem você adora? Adoro Jesus. Quem é Jesus? Aquele que morreu na cruz. Para a gente hoje é tão comum, né? Mas imagina isso lá no século I. A cruz era o quê? A maior vergonha que existia. Um romano não podia ser morto na cruz. Se você fosse cidadão romano, morrer na cruz era uma coisa tão vergonhosa que um cidadão romano jamais poderia ser crucificado. Que era só para inimigos de Roma ou escravos. Um cidadão jamais podia morrer de qualquer outro jeito, mas nunca numa cruz. A cruz era vergonhosa. Morte do povo. Imagina você dizer assim, ó, quem você segue? Jesus. E qual é a história dele? Ele é aquele que morreu na cruz. Imagina você evangelizar alguém lá no século I. Aí parece muito mais poderoso quando a gente abre Atos dos Apóstolos e você vê aquela multidão se rendendo a Jesus. Com plena consciência que Jesus é aquele que morreu ali na cruz. E muitos deles viram essa morte. Por isso que precisou de quê? Desse Espírito. Porque é só o Espírito que pode realmente convencer alguém que esse homem que morreu na cruz é o Senhor e Salvador. E aí o que o Mateus está dizendo? Você se identifica com ele. É só o Espírito que realmente pode dizer que você é um seguidor de Jesus e é um herdeiro do reino do céu. Só o Espírito. Às vezes a gente acha que a gente tem muito mérito. Não, a gente para olhar para a gente assim, aí a gente reconhece o que o Mateus está dizendo. Não, mas o Espírito nos diz. Como é que você sabe que você vai para o céu? Porque o Espírito tem esse. Como é que você sabe que você vai ser salvo? Fala assim de boca cheia, estamos aguardando o céu e tal. Mas que certeza é essa? O
Espírito Santo. Aleluia. É Ele que diz. Mas você é perfeita? Não. Somos tão imperfeitos como esse pessoal que estava aqui. Mas é porque Ele venceu. Aleluia. E Ele nos abençoou. O Espírito Aleluia. confirma. Assim como confirmou para aquelas pessoas que aquele que morreu na cruz era o Filho de Deus. Você lembra que a gente falou lá do batismo? Que a voz vem do céu e diz o quê? Esse é o meu Filho. E aí vem a transfiguração, aí vem uma voz e diz: esse é o meu Filho. E aí ele está morrendo na cruz. O que diz o centurião? Verdadeiramente, este é o meu Filho. Olha como mudou. Não é mais uma voz que vem do céu, ela vem do romano, do soldado. Ele olha para aquilo ali e ele reconhece. Ele usa, vai estar na boca dele as palavras que antes no mesmo evangelho estavam na boca de Deus. É essa a trajetória que o Mateus quer mostrar para a gente. Agora esse reino de sacerdotes, ele aqui é confirmado no começo por uma voz que vem do céu, mas à medida que tudo isso acontece, lá no finalzinho, a voz que vai confirmar é a voz do romano. Primeiro o soldado Deus estava fala lá. e depois o Espírito testifica para o homem reconhecer. Exatamente. E aí quem vai reconhecer que você vai para o céu, que você é de Jesus, que você é de Deus? Primeiro é Deus que fala com você, depois é o Espírito que confirma em você, mas até que chega um ponto que o romano lá de fora, ele vai dizer, ele vai dizer. Quando chega ao final desse reinado de sacerdotes que você viveu, não é mais você que diz, não é mais você que confirma, é o outro que vai dizer. Chegou, né? Ok, gente? Então, por causa disso aqui, quando Jesus sair do Sermão do Monte, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma sequência de milagres. Capítulo 8 e 9 vai ser uma sequência de milagres de Jesus. Porque ser sacerdote para Jesus é o quê? Fazer milagres. Curar. Ele está cumprindo o seu ministério sacerdotal quando ele está curando. E aí no capítulo 10, o que ele vai fazer? Ele não vai fazer tudo sozinho. Ele faz primeiro, e aí depois no capítulo 10 ele envia os discípulos para fazer. Porque ele está exatamente fazendo o quê? Ele é o sacerdote. Mas você também participa desse sacerdote. E aí vai ser a missão dele. Mateus 10, ele começa a enviar os discípulos. Você lembra que lá na frente os discípulos voltam, né? Maravilhados, demônios se submetem. É assim? Mas ele envia. E o que dá esse poder? Essa vida sacerdotal. O que nos dá esse poder de ser sacerdote? Se identificar com o sacrifício de Jesus, com o sacerdócio de Jesus e ser um santuário. Isso vai repercutir em uma missão, que vai ser cura, milagre, transformação e tudo mais. A missão começa aqui e lá no finalzinho, chegando no capítulo 28, você se lembra que aqui atrás o diabo levou Jesus ao alto do monte e disse o que para ele? Se me adorar, eu te darei. Promete o quê? Uma glória sem ter que passar pela cruz. Jesus não aceita. Né? Quando chega lá no 28, depois que ele passou pela cruz, ele sobe ao monte. E ele leva os discípulos e ele diz o quê? É-me dado todo o poder. No céu e na terra. O diabo queria dar para ele só poder? Terreno. Sem cruz. Infelizmente, muitos discípulos de Jesus aceitam a proposta do diabo. Não é? O diabo está aí oferecendo reinos e reinos. É que só vai. Só que com Jesus passando pela cruz, ele não vai ganhar só aquilo que foi prometido pelo Deus. Vai ganhar tudo aquilo e muito mais. É-me dado todo o poder. No céu e na terra. E agora ele faz o quê? Vão e façam discípulos. Vão
e leve-nos. Todo poder me dá. Ele diz, agora eu tenho todo o poder, vou. Igual ele fez aqui. Ele acabou de vencer, ele deu o Senhor. Ele acabou de vencer a cruz, ele partiu desse poder. Ser discípulo de Jesus é participar desse poder. É por isso que a igreja vai ter aquele poder de fazer. Quando chega em Atos, eles vão fazer questão de repetir os milagres de Jesus parecidíssimos. Curando coxos, cegos, doentes. Né? Ou seja, eles estão continuando Jesus. E estão continuando até hoje. Por que a gente está aqui hoje? Nós somos continuadores disso. Então não é uma história longe de nós. É a nossa história, na verdade, que Mateus está contando. Nós somos parte disso. Mas isso parece fantasioso, isso parece distante. Isso era lá, isso era em Atos. Se você se comprometer com esse mesmo Jesus aqui, a sua missão será exatamente a mesma. Por isso que o Mateus escreveu. Ele escreveu 40 anos depois da história de Jesus. Para quê? Para relembrar a próxima geração que vinha. Para dizer para eles, olha, a geração que viu isso está morrendo. Vocês são a nova geração que não viu. Mas eu estou deixando registrado para quê? Para que vocês continuem. Exatamente isso. É exatamente isso. Se a gente olhar para a Escritura e levar a sério Mateus, a gente vai continuar, não é? A nossa missão será exatamente isso. Ela é baseada não na nossa força, não é porque a gente prega bem, não é porque a gente canta bem, não é porque a gente fala, não. É por causa de porque ele venceu e nós temos poder. Porque ele não caiu na tentação, ele pôde subir ao monte e dizer, me dá todo o poder. Agora, eu parti desse poder com vocês. Aonde vocês forem, eu estarei. Todos os dias. Eu estarei com vocês. Até a consumação do século. Quer dizer que incluiu a gente também. Não é? Nós estamos aqui, os séculos ainda não se consumaram. O que Mateus está dizendo aqui para a sua geração, ele está repetindo para a gente hoje. Jesus continua com a gente. Ele não enfraqueceu nem um pouquinho. O poder é o mesmo. A nossa missão tem que ser igual. Parece, não é? Para hoje, né? Parece absurdo, né? Não, mas coxo, vai andar, paralítico, cego, vê, são coisas extraordinárias que a gente não vê mais. Também. Será que a gente leva do mesmo jeito? Oh, meu Deus. Se a gente levar do mesmo pé aqui, com esse mesmo afinco aqui, de atravessar o deserto. Você lembra o que Israel não venceu a tentação no deserto? Porque ao invés de se firmar na palavra, eles se firmaram o quê? O que eles fizeram na maior parte do deserto? Murmuraram, reclamaram. É assim? Ao invés de aprender a Escritura, eles aprenderam a murmurar. Ao invés de aprender a lei de Deus, eles aprenderam a reclamação. Já é o quê? O diabo trabalhando lá também. Tirando o foco. Do mesmo jeito, você acha que mudou alguma estratégia do diabo? Não. Igualzinho. Por que a gente reclama tanto hoje? A mesma coisa. É que a gente não se atenta. É o que o Paulo vai dizer lá em Efésios, né? Eu já estou terminando. É a última. O que ele vai dizer? Que nós temos uma luta que nós não vemos. Não é contra a carne assim. Existe uma batalha. E a batalha é essa aqui. Porque se você se firmar nisso aqui, o diabo não te ganha. Então, para ele te ganhar, o que ele tem que fazer? Te tirar disso aqui. Como que ele te tira esse foco aqui? Fazendo olhar uma outra coisa. E aí você olha, né? Aí, quando falta o pão, reclama. Quando falta água, reclama. Quando falta qualquer coisa, reclama. E vai virando uma cultura de reclamação que daqui a pouco você acha gostoso até a cebola do Egito, né? É assim? Fala, nossa, aquela cebola era tão gostosa. Ele estava, né? Olha a cultura que foi se formando no deserto.
Mas tudo por quê? Se perdeu o foco. Jesus não perdeu. O interessante é que ele não exige de você que você não perca o foco para você vencer. Não, ele diz aqui, te dá, é o sacrifício. Ele só te pede uma coisa, se identifica comigo. E aí de mim, a força virá. De mim, a capacidade virá. Do meu Espírito sobre você, você lembra o que ele disse quando ele começou a pregar? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me diz. E aí ele vai dizer tudo o que ele faz. E aí o que ele faz? Ele sobe e manda ele